Oi, pessoal, tudo bem? Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. A mensagem de hoje para a nossa meditação é sobre o poder da palavra que nos confronta. Palavra estas que muitas vezes não vêm como elogios para massagear o nosso ego, mas nos traz um direcionamento e um despertamento, né? Porque a palavra do Senhor conta que o profeta Isaías vai até a casa de um rei chamado Ezequias e esse rei estava doente. E eu tenho certeza que quando o rei fica sabendo que o profeta está em sua casa, provavelmente ele achou que o profeta estava indo levar uma palavra de cura, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. Mas quando Isaías se depara com o rei Ezequias, a palavra que ele leva para aquele rei é: ponha a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. A palavra do Senhor diz que o rei recebe essa mensagem, o profeta sai do palácio e antes mesmo de ter se afastado daquele local, o rei Ezequias ele começa a chorar, ele começa a falar com o Senhor. Ele não pede para Isaías interceder, ele vai e coloca a sua boca no pó, ele se humilha na presença do Senhor e pede para que o Senhor se lembrasse daquilo que ele já tinha feito, daquilo que ele foi na presença do Senhor. Embora naquele momento a sua casa estivesse fora de ordem, embora naquele momento ele estivesse, não estivesse de conformidade, a palavra do Senhor, ele vai até o Senhor, porque ele sabia que o Senhor era misericordioso e longânimo, em fazer aquilo que ele determina fazer. E o profeta recebe a mensagem da parte de Deus, porque o Senhor ouve a oração do rei Ezequias instantaneamente e manda para que o profeta Isaías volte, E quando ele volta, ele já volta agora com a mensagem, com uma outra palavra esta de o Senhor tinha recebido a oração dele, que o Senhor estava acrescentando mais 15 anos de vida para a vida do rei, para o rei. E essa palavra de início para o profeta foi difícil, porque eu sei que o prazer, o desejo de muitas pessoas é falar palavras de bênção, falar palavras de consolo, palavras de vitórias, palavras daquilo que é bom, daquilo que nós como homens esperamos. Mas o Senhor é que conhece a necessidade, o Senhor é que conhece como está a nossa vida, porque Ele nos sonda e Ele nos vê. E existem momentos, existem pontos que precisam ser ajustados, que precisam ser colocados no seu devido lugar. E é necessário muitas vezes que o Senhor use palavras duras, palavras que nos despertam, palavras que dói na nossa carne, muitas vezes na nossa alma, ouvir, porque a palavra do Senhor diz que a criança, na verdade, não só a palavra fala, mas nós entendemos que a criança, ela, de início, quando ela é corrigida, ela esperneia, ela faz birra, ela não quer aceitar a correção porque é criança, ela quer fazer tudo de si mesma, mas o pai, quando ele ama seu filho, ele corrige porque ele sabe que aquela correção é para que no futuro o seu filho não venha se perder, não venha se extraviar, não venha tomar uma direção que venha ser, na verdade, de destruição para a sua vida, ou até mesmo para a vida daqueles que estão ao seu redor. Então, de início, quando nós recebemos uma palavra dura, uma palavra de correção, nós
queremos questionar, nós muitas vezes não queremos aceitar, nós não queremos compreender que o pai, ele corrige o filho que ama, que a própria palavra fala, né, que o pai, ele corrige o filho que ama, e eu sei que quando o Senhor, ele nos corrige, ele está corrigindo porque ele não quer que nós venhamos nos perder. Então, talvez você tenha recebido, né, uma palavra de correção, seja da parte do Senhor, seja até da parte do homem, que muitas vezes confrontou, né, o seu ego, confrontou a sua natureza, era algo que você estava esperando, né, mas o Senhor é que conhece, né? Isaías chegou naquele lugar, naquele palácio, não foi levar de início a palavra de cura física, mas foi a palavra que trouxe arrependimento para o coração de Ezequias. Então, a palavra que traz, né, arrependimento, muitas vezes vai ser aquela palavra que nos confronta. É a palavra que nos faz parar para refletir como está a nossa vida. É a palavra que vai fazer com que nós venhamos mudar o nosso pensamento, mudar nossas atitudes, nosso comportamento, que vai nos fazer chegar para o eixo ou para o centro da vontade de Deus. Vai ser justamente essa palavra de confronto. Então, talvez você tenha recebido, né, uma palavra de confronto, uma palavra de crítica. Você está pesando na balança, né? Talvez até dizendo quem é essa pessoa, acha que veio me falar essas palavras. Talvez você não tenha aceitado de início, porque às vezes a crítica ela é construtiva, mas muitas vezes a crítica é destrutiva. Mas nós precisamos compreender que tem coisas que a gente absorve se for para despertamento, se for para correção, se for para nos fazer voltar para a rota daquilo que é certo, daquilo que nós sabemos que precisamos fazer ou nos atentar. E se for uma palavra de crítica desconstrutiva, né? Porque tem pessoas mal intencionadas que falam tudo que pensam, que não fala para o nosso bem, que fala para nos destruir. Nós vamos absorver somente aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que não bom para a nossa carne, não bom para nosso ego, mas bom para nos trazer, na verdade, juízo, para nos trazer um despertamento, um alerta daquilo que nós precisamos consertar, daquilo que nós precisamos reavaliar. Então, eu não sei, né? Mais uma vez eu digo, não sei se você está aí remoendo alguma palavra que você recebeu que não era que você estava esperando, né? São palavras que muitas vezes chocam porque nós não estamos esperando. Nós, às vezes, vamos conversar com alguém de confiança e nós estamos, muitas vezes, esperando que aquela pessoa fale algo que nos agrade, algo que vai nos confortar no sentido da nossa carne, né? Do nosso eu. Muitas vezes a pessoa vai te dar, na verdade, uma palavra, né, que para você, de início, vai parecer uma bofetada, vai soar como uma cajadada, como diz por aí, mas é para te trazer, né, de volta, é para te trazer ao caminho, é para te trazer a direção, é para consertar aquilo que precisa ser consertado. Se Isaías não leva aquela palavra, aquele homem ia ficar ali doente, né, iria morrer, com certeza. Ia morrer com a sua casa fora de ordem, ia perder a sua salvação. Então, essa casa aqui fala da nossa vida, de como está a nossa vida, daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos reavaliar, daquilo que nós precisamos refazer, consertar, né? Enfim, houve, na verdade, um arrependimento no coração do rei. Porque quando o Senhor disse, coloque em ordem porque você vai morrer, ele disse, coloque em ordem porque você vai morrer. Já estava determinado que ele ia morrer. Só que ele lembra, né, que Deus é misericordioso e vai chorar aos pés do Senhor. E por ele ir chorar aos pés do Senhor, o Senhor se compadece, né, porque ele se humilhou. E quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, o Senhor nos exalta, o Senhor revoga as sentenças. E o Senhor se agradou do coração de Ezequias porque ele se arrependeu. Ele confessou, ele se arrependeu, ele se humilhou. E aí o Senhor manda Isaías volta, né? E diz a ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida.
e ainda dá instrução para que ele, né, fosse curado da enfermidade, onde ele dá ali a instrução que Ezequias precisava fazer determinadas coisas para que ele fosse curado da enfermidade. Então, de início pareceu algo mal, né? Parecia uma palavra mal, uma palavra ruim, uma palavra que muitas vezes ele, poxa, essa palavra me desestabilizou, ela falou aquilo, ele falou aquilo e me ofendeu. E muitas pessoas ficam questionando isso, fica remoendo a palavra, remoendo e não para pensar se aquela palavra ali não é para que, na verdade, haja, uma mudança, haja um conserto, haja, na verdade, um futuro ou um final, né, agradável, de paz, de sucesso, mas ficamos muitas vezes remoendo aquilo e não procuramos corrigir aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser consertado. Então, a palavra de confronto, a palavra que traz em nós esse confronto, essa não aceitação de início, essa indignação, né? Temos que ficar indignado, é justamente muitas vezes a palavra, né, que vai te libertar, a palavra que vai despedaçar julgos em sua vida, é a palavra que vai te trazer para o eixo, para a direção, para o centro da vontade de Deus. Então, analise, né, cada palavra, analise se essa palavra que para você pode ter sido ruim, não é uma palavra que vai te trazer um futuro de paz. Então, essa palavra de hoje que eu deixo para a nossa meditação, né, que Deus te abençoe e até a próxima.